Lei 5810. Paramos no artigo 191-A. Na apuração de abandono de cargo ou de inassiduidade habitual, será adotado o procedimento sumário a que se referem os parágrafos 3 a 12 do artigo 191 desta lei, observando-se especialmente o seguinte. Inciso 1. A indicação da materialidade dar-se-á, alínea A, na hipótese de abandono de cargo pela juntada de prova documental precisa do período de ausência injustificada do servidor ao serviço, quando superior a 30 dias consecutivos, e, alínea B, no caso de inassiduidade habitual, pela juntada de prova documental precisa dos dias de falta ao serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias intercalados, no prazo de 12 meses. Inciso 2. Após a apresentação de defesa escrita, a comissão processante elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor indiciado, resumindo as principais peças dos autos, deliberando sobre a ausência de justificativa para a falta ao serviço, indicadas nas alíneas A e B do inciso 1 deste artigo, se ocorreram de modo intencional ou mediante dolo eventual, bem como indicando os dispositivos legais infringidos e a penalidade proposta. Inciso 3. Após a elaboração do relatório conclusivo, a comissão processante encaminhará os autos do PADES à autoridade instauradora para providências cabíveis ao julgamento, na forma do inciso 3 do parágrafo 3 do artigo 191 desta lei. Artigo 192. A destituição de cargo em comissão ou de função gratificada será aplicada nos casos de infração sujeita à penalidade de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 60 será convertida em destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Artigo 193. A demissão ou destituição de cargo em comissão ou de função gratificada nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 190 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 194. A pena de demissão será aplicada com a nota a bem-vindo. De novo, artigo 194. A pena de demissão será aplicada com a nota a bem do serviço público, sempre que o ato fundamentar-se no artigo 190, inciso 1, 4, 7, 10 e 11. Parágrafo único. O servidor demitido ou destituído do cargo em comissão ou da função gratificada, na hipótese prevista neste artigo, não poderá retornar ao serviço estadual. Artigo 195. A demissão ou a destituição do cargo em comissão ou de função gratificada nas hipóteses do artigo 190, inciso 13 e 15, incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público estadual pelo prazo de 5 anos. Artigo 196. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Parágrafo 1. A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade será precedida do competente processo administrativo. Parágrafo 2. Aplica-se ainda a pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade se ficar provado que o inativo, inciso 1, aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 2. Aceitou ilegalmente representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 3. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Inciso 4. Não assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que foi aproveitado.
Artigo 197. As penalidades disciplinares serão aplicadas observada a vinculação do servidor ao respectivo poder, órgão ou entidade, inciso 1, pela autoridade competente, para nomear em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão, destituição e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. Pelos secretários de Estado e dirigentes de órgãos a estes equiparados, nos casos de suspensão superiores a 30 dias. Inciso 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de repreensão ou de suspensão até 30 dias. Artigo 198. A ação disciplinar prescreverá: inciso 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição. Inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto à repreensão. Parágrafo 1. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Capítulo 5. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Artigo 200. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 201. Da sindicância poderá resultar: inciso 1, arquivamento do processo. Inciso 2, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 dias. Inciso 3, instauração de processo disciplinar. Inciso 4, a celebração de termo de ajustamento disciplinar, nos casos sujeitos à repreensão. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Artigo 201-A. Fica instituído o termo de ajustamento disciplinar, o TAD, no âmbito da administração pública estadual, como instrumento substitutivo da penalidade de repreensão, nos termos do artigo 188 e demais disposições da Lei Estadual nº 5810, de 94. Parágrafo 1. No TAD, o servidor interessado assume responsabilidade pela irregularidade a que deu causa, comprometendo-se a ajustar sua conduta e a observar os deveres e proibições previstos na legislação vigente. Parágrafo 2. O TAD poderá ser proposto pelo servidor ou de ofício pela autoridade instauradora da sindicância ou pela comissão processante de sindicância desde a fase inicial da sindicância e antes do relatório final da comissão, quando se tratar de infração disciplinar leve. Parágrafo 3. A celebração do TAD dependerá sempre da aceitação formal do servidor, implicando sua recusa ou silêncio no prosseguimento da apuração. Parágrafo 4. No caso de propositura do TAD pelo servidor, a decisão quanto à celebração do TAD caberá à autoridade instauradora da sindicância. Parágrafo 5. Em qualquer caso, a homologação do TAD caberá à autoridade instauradora da sindicância no prazo de 10 dias, contados do recebimento dos respectivos autos, não constituindo direito subjetivo do interessado. Parágrafo 6. A homologação do TAD impõe o sobrestamento da sindicância e suspende o fluxo da prescrição da ação disciplinar, até seu integral cumprimento. Parágrafo 7. Competirá à unidade de gestão de pessoas do poder
órgão ou entidade, o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas no TAD. Parágrafo 8. A celebração do TAD não constitui direito subjetivo do interessado, somente podendo ocorrer em conformidade com os termos previstos nesta lei. Parágrafo 9. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração poderá editar atos normativos visando estabelecer procedimentos relativos à celebração. Artigo 201-B. O TAD não poderá ser celebrado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Em caso de prejuízo ao erário ou grave dano ao serviço. Inciso 2. Indício de crime ou improbidade administrativa. Inciso 3. Existência de outra sindicância ou processo administrativo disciplinar em curso para apurar infração punível com repreensão ou outra penalidade mais grave. Inciso 4. Quando a celebração do TAD importar em solução capaz de violar a equidade da disciplina aplicada aos demais agentes públicos a critério da administração pública. E, inciso 5, no caso de servidor que esteja em estágio probatório ou que nos últimos 2 anos tenha se utilizado do instrumento estabelecido neste artigo ou possua registro válido de penalidade disciplinar em seus assentamentos funcionais. Artigo 201-C. O TAD deverá conter, inciso 1, identificação completa das partes, advogado se houver, testemunhas, data e respectivas assinaturas. Inciso 2, os fundamentos de fato e de direito para sua celebração. Inciso 3, especificação da infração imputada ao agente público, referindo a capitulação legal. Inciso 4, a descrição das obrigações assumidas. Inciso 5, o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações. Inciso 6, a forma de fiscalização das obrigações pactuadas e, inciso 7, os efeitos em caso de descumprimento. Parágrafo 1. O prazo de cumprimento do TAD não excederá a 180 dias, devendo ser fixado de modo compatível com os compromissos assumidos pelo agente público. Parágrafo 2. No caso de descumprimento do TAD, cuja comunicação competirá à unidade de gestão de pessoas do poder, órgão ou entidade, a autoridade competente adotará imediatamente as providências necessárias à instauração ou continuidade do respectivo procedimento disciplinar, sem prejuízo da apuração relativa à inobservância das obrigações descumpridas, voltando a fluir a prescrição incidente. Parágrafo 3. Decorrido o prazo previsto no TAD, e não ocorrendo qualquer comunicação de descumprimento de seus termos, a unidade de gestão de pessoas do poder, órgão ou entidade, enquanto responsável por sua fiscalização, comunicará o cumprimento ao respectivo titular para declaração da extinção de punibilidade e arquivamento dos autos. Artigo 202. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 6. Do afastamento preventivo. Artigo 203. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 7. Do processo disciplinar. Artigo 204. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente. Parágrafo 1. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 2.
não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Artigo 206. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 207. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Artigo 208. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Capítulo 8. Do inquérito. Artigo 209. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 210. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 211. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 213. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do intimado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 214. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. Artigo 215. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 213 e 214. Parágrafo 1. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2.
O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 216. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Artigo 217. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1. O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe visita do processo na repartição. Parágrafo 2. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3. O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 218. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde poderá ser encontrado. Artigo 219. Achando-se o indiciado em local incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 220. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 221. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso em que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas nas quais se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 222. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento.